Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho já, finalzinho do mês. Veja agora os destaques de hoje. Jogo de empurra. Inquérito sobre a morte de engenheiro de Marau por um brigadiano está parado. Já já, as respostas da polícia, do Ministério Público e da Justiça sobre o porquê do processo simplesmente não avança. Pornografia infantil é alvo de operação da polícia hoje. 5 pessoas já foram presas. Coronavírus. Cidade do sul do estado vai decretar lockdown. Na Serra, números preocupantes de mortos e contágio. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Vamos a uma das imagens do dia. Quinta-feira de temperaturas congelantes pelo Rio Grande do Sul. A mínima hoje, conforme antecipamos ontem com a meteorologista Estael Cias, foi em São José dos Ausentes, 5 graus e 7 décimos abaixo de zero. Essa imagem aí, em pleno frio, é uma ovelhinha que precisava mamar em meio a todo esse frio. E olha lá, quem é que deu o alimento para ela? Uma vaquinha. Uma vaquinha não, uma senhora vaca. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais imagens do frio por todo o Rio Grande do Sul, diversos municípios com temperaturas negativas, muito gelado mesmo e geada por todo o Rio Grande do Sul. A gente vai a um rápido intervalo, olha só que bonito, isso na Serra, também nos campos de cima da Serra, os gramados, né? O pasto, o campo branquinho, branquinho de gelo. Um rápido intervalo, mas é muito rápido, fica aí que a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos, 12 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. E eu tenho um recado para todos vocês. Nós estamos passando por meses bem difíceis, bem complicados, de muita insegurança e apreensão por conta da pandemia do coronavírus. Mas agora a gente precisa também se preparar para retomar as atividades. Precisamos voltar com segurança, cuidado redobrado e seguindo todas as orientações de prevenção. Vai sair de casa? O uso da máscara. Ela é muito importante para proteger você e também as outras pessoas. E, claro, a recomendação de lavar sempre as mãos com água e sabão de preferência. Se não tiver água e sabão, usar o álcool em gel, como este aqui. De maneira contínua. Isto é necessário, é fundamental, a higienização das mãos. Manter a distância na hora de conversar com as pessoas, falar um pouco mais baixo e higienizar sempre o seu material de trabalho. O telefone, a caneta, o óculos. Não compartilhar objetos de uso pessoal, isso é importante também. Seguindo essas orientações, a gente diminui as chances de contágio e pode ver este nosso Brasil crescer de novo. Para retomar, o cuidado tem que continuar. O Brasil se prepara junto com você. Muito bem, agora 11 horas e 43 minutos, 42, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Como é que está? Tudo tranquilo. Oi? Um invasor de estúdio? E não é gafanhoto. Não, depois a gente fala dos gafanhotos. Bom, o que tem esse grilo aí? Qual é o grilo agora da vez, hein, ô Glauco? Não sei, faz a pergunta aí. Porque foram definidos, né, os semifinalistas do segundo turno do Gauchão. Agora, entendi o porquê do grilo. Aonde vão ser os jogos, Glauco Paza? E aí? Onde serão os jogos, hein? Eis a questão. Antes a dúvida era se ia ter jogo. Agora a gente não sabe onde é que vai. Também não dá para querer tudo na vida, né? Não dá. Calma, nesse período de pandemia as coisas vão acontecendo aos poucos, tá? Ainda não se sabe. Mas olha só, o que se sabe é quem está classificado para as semifinais do segundo turno, a Taça Francisco Noveleto Neto. Rodada toda realizada ontem. Vamos começar mostrando Novo Hamburgo e Grêmio. Olha, meu amigo. A gente vai mostrar alguns lances desse jogo que terminou 0-0. Deu um probleminha ali porque o gol estava no lugar errado ou ele chutou a bola bem longe mesmo, não sei.
mas o jogo foi, olha, dos piores. O time misto do Grêmio jogando lá em Lajeado e os lances do jogo não indicaram assim que realmente foi uma partida boa, porque ela não foi uma partida boa. Ficou devendo muito em qualidade, mas o Grêmio já estava classificado. Olha só, meu amigo. Que batida. E que gramado, hein? Aquelas coisas feias de se olhar, viu? Mas enfim, o Grêmio já estava classificado e a confirmação da vaga agora e do próximo adversário, que é o Novo Hamburgo, ou seja, é o mesmo jogo. Esse jogo aí era Grêmio Novo Hamburgo, agora é Grêmio Novo Hamburgo. Só que não se sabe exatamente onde, a gente já fala mais sobre a questão das sedes e dos horários. Já o Internacional, vamos falar de Inter agora, o Inter jogou em Alvorada, no seu CT. Conseguiu a liberação, entregou alguns testes, 500 testes para a Prefeitura de Alvorada para fazer para a população, né, da Covid-19. E o Guerreiro fez as honras da casa, marcou os 2 gols da vitória sobre o Aimoré. O Inter jogou num gramado que dá para ver aí muito melhor, né? Um tapete, que era isso que o Codê queria, jogar num gramado bom, e já mostrou um rendimento bem acima do que havia mostrado antes. Mas, mesmo assim, perdeu o gol. Inclusive o maior ídolo colorado. D'Alessandro foi bater um pênalti, a gente vai ver aí, a gente separou esse lance da penalidade cobrada pelo D'Alessandro, poderia ter ampliado o placar. E simplesmente ele errou a cobrança. Aliás, o Inter fase, perdeu. Não está das melhores. Mas enfim, né? A gente sabe que é o melhor jogador em termos de técnica do Internacional. Olha só. Ele acertou, acho que foi na trave, foi? No travessão, né? Passou? Travessão. Ele acertou a casinha, só que na moldura, como a gente chama no futebol. 5 milímetros para baixo entrava. Bom, mas resumindo a história, a ópera toda desta rodada aí. Cruzamentos agora das semifinais. Inter e Esportivo, que aliás foi o campeão do interior. Esportivo, melhor campanha. Grêmio e Novo Hamburgo. Essa questão do campeão no interior ainda pode mudar, porque se o Esportivo vencer o segundo turno, for disputar o título, enfim, ele já alça de posto, mas por enquanto é o campeão no interior. Inter, Esportivo, Grêmio e Novo Hamburgo. Onde serão esses jogos, ô André? Cadê o grilo? Cadê o grilo? Cadê o grilo? Antes que venham os gafanhotos. Porque tem um problema do horário, porque os estádios não têm iluminação, né, Glauco? Pois é, mas hoje tem uma reunião envolvendo a Prefeitura e os integrantes da dupla Grenal para ver a possibilidade dos jogos voltarem para o Beira-Rio e para a Arena. Depende da Prefeitura, tá? E convenhamos, a gente sabe de bastidores, a Prefeitura não gostou nada que a dupla Grenal conversou com a Federação anteriormente e a Prefeitura não foi convidada. Então agora sim, reunião a 3, a Federação como mais uma interessada, mas principalmente Grêmio, Inter e Prefeitura, para saber se teremos jogos em Porto Alegre ou não, André. Vamos aguardar, né? Mas é difícil, né, Glauco? Com os números que a gente tem ainda, né, nesse momento ainda de enfrentamento do momento mais delicado que a gente vive. Acho meio difícil, mas vamos aguardar a tal da reunião. Até daqui a pouco, Glauco Pazza. E olha só, você vai ver ainda hoje, olhem só que história absurda de um religioso, candidato a frade, condenado por estupro de crianças e adolescentes. O que é que aconteceu com ele em plena pandemia? Sim, foi solto. Ele se aproveitava da confiança de estudantes, adolescentes para cometer os abusos. Isso aconteceu em Gravataí, aqui na região metropolitana. E em seguida, então, você vai saber mais detalhes, né, do porquê ele estar nas ruas. Agora, é uma revolta completa. Porque a gente vê aí, vai para a rua para quê? Por causa da pandemia, porque tem risco de pandemia, em casa é mais seguro do que estar no... De jeito nenhum, né? Claro que não. Pelo menos cientificamente isso foi comprovado? Não. Pelo contrário, muitos dos que foram soltos, né, continuam aprontando. Ou acham que iam ficar em quarentena. É ruim, hein? Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre este caso desse candidato a frade aí, né, que estuprou crianças e adolescentes e agora está solto. Em seguida a gente traz os detalhes. 11h48. O inquérito que investigou a morte daquele engenheiro, o Gustavo Amaral, lembram, de 28 anos? Ele tinha um irmão gêmeo, tá aí os dois. Pois essa investigação está parada há um mês. O inquérito já foi concluído, mas os documentos ainda não foram entregues para a Justiça.
E por isso a gente vai perguntar agora para o colega Lucas Abate, né, o porquê. Por que está parado? Afinal de contas, já faz tempo que essa investigação ela foi apresentada. Inclusive, nós conversamos com o delegado, né, responsável pela investigação. E o que é que está acontecendo, hein, Lucas Abate? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, não foi entregue pelo mesmo motivo que tem muito preso sendo solto, por causa da pandemia. O que acontece? Qual é a alegação da Delegacia de Polícia e também do Tribunal de Justiça do Fórum de Marau? Que como a região está classificada na bandeira vermelha, a movimentação de processos que não envolvem investigados presos não pode ser feita neste momento. Aí todo mundo vai perguntar também, não poderia ser enviado de outra forma, de repente por meio digital? E também não pode porque tem fotos, alguns outros documentos e apenas em meio físico. Ou seja, a investigação, o inquérito que apurou esse fato da morte do engenheiro Gustavo Amaral, de 28 anos, em Marau, tem que ser entregue de forma física. Os papéis devem ser levados pela polícia até o Fórum de Marau, que está fechado neste momento por conta da pandemia e também por conta da classificação de Marau na bandeira vermelha. Agora, Lucas, pelo que a gente sabe, tu tem mais detalhes a respeito disso, já tinha sido marcada uma data para fazer essa entrega, né? Quando ainda, inclusive, o fórum estava pronto para receber e mesmo assim o inquérito não foi entregue. Por quê? Só vamos retomar um pouco o tempo, André. No dia 19 de abril aconteceu esse caso. No meio de junho, mais ou menos lá pelo dia 20 de junho, mês passado, foi concluído o inquérito, inclusive com bastante polêmica, até porque a conclusão foi da legítima defesa imaginária, com muita gente de surpresa, que é a conclusão que o policial confundiu o celular do Gustavo com uma arma de fogo e acabou atirando para se defender. E foi marcado daí o dia 25 de junho, no mês passado, para a Polícia Civil fazer a entrega desse inquérito que investigou o fato ao Fórum de Marau. Mas essa data acabou sendo desmarcada pelo próprio delegado de polícia, o delegado Norberto Rodrigues, afirmando que existem tantos outros casos na delegacia de Marau, tão graves quanto esse, e que não havia ainda uma data marcada, não teria como entregar por conta do Fórum de Marau. Então, por uma questão de isonomia e ética, acabou cancelando também a entrega desse documento e por causa disso já faz mais de um mês que o inquérito que é por esse fato está parado na delegacia. Só para entender o efeito prático disso, André, depois que a Polícia Civil conclui o inquérito, todos os documentos são levados para o Judiciário e a partir daí o Ministério Público entra em atuação para fazer uma segunda análise, pedir mais provas ou até mesmo arquivar o fato. Só que como o inquérito não foi entregue, o Ministério Público não tem como fazer esse procedimento agora. Acho importante a gente relembrar rapidamente o que aconteceu nesse dia. Foi em abril, né, Lucas? Em abril? Abril, 19 de abril. 19 de abril. Esse engenheiro, com outros dois colegas, estavam dentro de uma caminhonete, indo para o trabalho, era de manhã cedo, e estavam na Doblô Branca, e esta caminhonete prata tinha sido roubada. E estava em perseguição, né, nessa rodovia perto de Marau, que é no norte do estado. Aí eles, assustados, eu não lembro, eu acho que quem estava na direção era o próprio Lucas, né? Era o próprio Lucas que dirigia a Doblô? Gustavo. O Gustavo, perdão. O Gustavo que dirigia, vendo esta mobilização à frente, ele parou. No momento que ele parou, esta caminhonete prata contornou, porque estava a polícia, e no momento que ela voltou, bateu na Doblô que estava parada. E aí, segundo, né, o relato da Brigada Militar, houve aquela correria em tese de presos, porque, pelo que a gente entende, eles não chegaram, os criminosos mesmo, não saíram de dentro da caminhonete prata, né, Lucas? Pelo inquérito, André, os criminosos foram presos do lado de fora. Tá. Mas o relato de testemunhas, até mesmo uma imagem que na época a gente mostrou com exclusividade, que mostrava que a porta do motorista do carro dos criminosos essa imagem não teria como ser aberta porque ficou presa junto ao Doblô onde estava o Gustavo. Pode parar a imagem aí. O que aconteceu, André? Isso, a gente parou a imagem para poder mostrar direitinho isso. Ó. E aqui na frente da Doblô, né, essa caminhonete da Fiat, aí os dois homens ali sendo presos. Um deles levou um tiro, né, Lucas? O que estava dirigindo, certo? Sim. O motorista, que estava no lado esquerdo do carro, portanto, onde não poderia descer, ainda foi atingido dentro do carro, ainda
por um disparo na cabeça. E o outro, que estava no banco do carona, não se feriu. Aí tem uma contradição que é levantada pela família e também pela assistência de acusação, que a alegação que aconteceu, André, a alegação do soldado que disparou, é que viu o motorista da caminhonete descer do carro e contornar, como se desse a volta no carro onde estava o Gustavo. Mas como que ele ia descer? Ele se confundiu. Só que em momento algum ele desceu do carro e, inclusive, ele estava baleado com um disparo na cabeça, o que iria impossibilitar qualquer tipo de reação. Agora tem um outro detalhe nisso, né, Lucas, que a gente tem que analisar, é o seguinte: o carro em perseguição era a caminhonete prata. Até então, a Fiat Doblò nem estava na história, não é verdade? Porque era uma caminhonete que tinha sido roubada. Então já estava acontecendo uma perseguição. Se sabia que era a caminhonete prata. Quer dizer, não eram dois carros, um Doblò de outra cor que pudesse confundir, não. Era a busca pela caminhonete prata. E isso foi de manhã, ou seja, também não foi à noite com chuva de madrugada. Mais um outro detalhe: segundo as testemunhas que estavam ali, os outros colegas dele, eles gritaram para o policial dizendo que aquele era um trabalhador, que ele não era assaltante. E mesmo assim, ele, nesta defesa, como é que é o termo esse imaginário? Putativa. Legítima defesa imaginária, ou seja, o policial imaginou que o celular dele fosse uma arma. E aí ele atirou. E atirou 3 vezes, né? Foram 3 tiros. Ele praticamente, eu não sei se ele chegou a morrer na hora, chegou a ser encaminhado para o hospital. Isso aconteceu num domingo de manhã, né, Lucas? Ele chegou a ser levado por uma ambulância em direção ao hospital, mas morreu a caminho do hospital, não resistiu aos ferimentos. Até o termo exato, André, é legítima defesa putativa, conhecida também como Mas o delegado imaginária, disse pra gente. A pessoa acredita que vai ser atingido, acredita que está sob ameaça e acaba reagindo. E ele mesmo disse pra gente numa entrevista, o delegado Norberto, né, que ele usou esse termo imaginário porque se colocasse putativa seria um pouco difícil de interpretar, então ele achou mais simples colocar de maneira direta e objetiva. Bom, em meio a contradições que de fato existem, inclusive a reclamação da própria família e da defesa é que muitas contradições não estão na investigação, no inquérito, não é, Lucas? Então, a expectativa agora é de que, indo para o Ministério Público, haja uma revisão de toda essa investigação e, a partir disso, né, não sabemos se pode ser arquivado ou se de fato concorda com a absolvição, né, do soldado, ou se vai refazer toda a investigação. Quer dizer, são essas 3 possibilidades. Essa é a importância do Ministério Público nessa ação e também todos os outros processos. O Ministério Público é o órgão fiscalizador também da Polícia Civil. Então, o Ministério Público pode discordar desse entendimento e oferecer, por exemplo, uma denúncia por homicídio culposo, homicídio doloso, enfim, dependendo do entendimento do promotor, ou concordar e manter o inquérito assim como está. Mas é uma esperança da família que uma nova análise verifique essas contradições e se faça algum tipo de denúncia por homicídio. Inclusive, André, bom a gente lembrar que, como é um fato envolvendo o policial militar, foi feita também uma investigação interna da Brigada Militar, um inquérito policial militar, que constatou, que apurou que houve o crime de homicídio. Até na época não tinha definição se foi homicídio doloso, né, quando se há intenção, quando se assume o risco de matar, ou se foi um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas tinha essa conclusão da própria Brigada Militar que o policial havia cometido um homicídio nessa situação. Não, e é importante a gente deixar claro, Lucas, até porque isso significa não só a justiça, mas a segurança de todos nós. Quer dizer, a partir do momento em que se muita gente diz, tem que atirar mesmo, está ali perto, é suspeito. Não pode ser assim, porque se for assim, né, todo mundo já é pré-julgado como sendo um criminoso e a gente, né, entra junto numa história como esse aí entrou. E esta imagem que a gente está mostrando, ela não está no processo, né? Inclusive é uma imagem que nós temos, é uma imagem exclusiva, ela não foi incluída no processo, pelo que se sabe, né, Lucas? Mas daqui a pouco a gente volta a conversar a respeito deste caso aí, que provocou bastante polêmica, indignação e muita tristeza a essa família. Tinha um irmão gêmeo, imagina o desespero, rapaz indo trabalhar de manhã e aí morto porque um policial se confundiu como se ele fosse um dos criminosos. E atenção, gente, a polícia está na rua porque hoje teve uma grande operação, 5 pessoas foram presas, operação que foi agora de manhã, operação contra a pedofilia. Há pouco falamos do caso de um
de um religioso que foi solto, né, por causa da pandemia, também por pedofilia. Este agora é um outro caso desta ação que foi hoje de manhã e o Glauco nos traz os detalhes, né, Glauco? Isso mesmo, André. Que coisa triste, Meu parece Deus. que tem mais do que a gente imagina, viu? É só procurar que acha, viu? O foco desta ação foi a pornografia infantil compartilhada pela internet. Várias ordens judiciais foram cumpridas em Canoas e também nas cidades de Esteio, Porto Alegre e São Leopoldo. Aliás, em um dos mandatos de Canoas, o dono da casa tentou esconder um HD, uma memória externa, dentro de um depósito de vaso sanitário, da caixa d'água do vaso sanitário. Olha aí, que imagem, né? Mas a polícia conseguiu achar, tá? E prendeu, inclusive, o dono desta residência. Em Esteio, um homem de 29 anos também foi preso em flagrante por pedofilia e tráfico de drogas. Inclusive, ele achou que estava sendo procurado justamente por causa das drogas que vieram de Goiânia. O empresário de Montenegro está entre os detidos. Outro alvo usava nomes de pessoas já falecidas para acessar esse tipo de conteúdo via internet. Que coisa lamentável. E temos o nome de uma das pessoas presas, esta em Canoas, Valdecir Monteiro. Mas esta ação continua, é aquela história de puxar o fio e vem cada vez mais coisa, né? Não, e é um tipo de crime, né, Glauco, que hoje se usa muito pela internet. Sim. Então, ele, de certa maneira, silencioso, porque são usadas redes sociais e tudo mais. Agora, a quantidade de material que essas pessoas tinham guardada dentro de casa é algo impressionante e assustador. Investigação que já vinha de um bom tempo, né? 6 meses e num dos casos, em Canoas mais especificamente, os vizinhos, inclusive, aplaudindo a ação da Polícia Civil, porque já suspeitavam, já tinham até denúncias contra este homem. E isso é muito importante, as pessoas denunciarem também para que a polícia chegue de uma forma mais rápida a esses responsáveis. Não só pela disseminação, mas também por produção de conteúdo pornográfico infantil. Olha aí, uma vizinha ali, aplaudindo ali, enquanto que ele passava. Vamos escutar um pouquinho, ver o que disseram. Aí, ó. Coisa bem feita. Coisa bem feita. Coisa bem feita, viu? Coisa bem feita. É. Muito bem. E agora 5 presos então, né, Glauco? Isso, até o momento, né? Porque, como eu disse, a ação continua. Teve essa operação, teve presos, eu acho que em São Leopoldo, né? Também teve um preso em São Leopoldo, teve em Esteio e teve em Canoas. Esses são alguns dos municípios que eu, durante a manhã, ouvi que... E Montenegro. Aí Montenegro. Fecham aí esses municípios. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco, 12:02. E atenção, olha só essa história de um falso psicólogo e candidato a frade vai para a prisão domiciliar. Ele foi condenado pela Justiça Gaúcha a 13 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. O colega Lucas Abate explica por que ele teve este benefício, né, diante de tantos crimes, graves crimes, contra a infância e a juventude, hein, Lucas? Explica pra gente, se é que tem uma explicação. Uma chance só, né? Uma chance. Coronavírus. Integra o grupo de risco do coronavírus e por isso foi para as ruas. A gente viu agora a operação há pouco colocando pedófilos atrás da grade, enquanto esse está indo para as ruas novamente. Já está, inclusive, nas ruas sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. É um caso que teve bastante repercussão em 2017, é o Walter Garcês Filho. Ele era um falso psicólogo, que se apresentava como psicólogo e também um aspirante a frade. E, na verdade, André, esse nome de Walter foi descoberto depois, que ele usava um outro nome, se apresentava como se fosse de uma outra nacionalidade, para não levantar suspeitas aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mais precisamente em Gravataí, onde ele atuava. Isso porque já tinha diversas passagens também no estado de São Paulo, então inventou uma identidade falsa para continuar atuando e continuar cometendo crimes aqui no Rio Grande do Sul. Então, desde 2017, estava atrás das grades, quando foi preso pela Polícia Civil, em uma grande investigação que conseguiu descobrir todos esses desdobramentos, foi condenado e agora está indo para trás está voltando para as ruas. A gente vai recuperar agora, André, alguns trechos do que disseram os familiares das vítimas na época da prisão. Vamos ouvir primeiro o que disse uma mãe sobre a forma que esse aspirante a frade agia.
Tudo começou com comentários dele nas fotos do Face do meu filho. E aí meu filho me mostrou, a gente descobriu que tinha outros meninos aqui que estavam sendo chamados por ele. Que barbaridade. Não, e assim, ó, o nível das conversas ali chega a ser nojento. Chega a ser nojento. E agora, então, beneficiado por causa da pandemia, porque corre risco de estar, né, de ser contaminado. Ora, o que é isso? Continua, Lucas, tem mais uma sonora para a gente ouvir, né? Mais uma entrevista. Temos mais 2 trechos agora de um pai também de uma das vítimas relatando essa forma de atuação. Falou que teria que tirar a roupa do meu filho para examinar o meu filho, porque ele era psicólogo e clínico. Eu já achei muito estranho isso. Mas como a escola me indicou, eu confiei 100% na escola, né? E acabei deixando. Questionando meu filho sobre o que aconteceu, ele me relatou em partes o que tinha acontecido dentro da sala, né? Me sinto muito revoltado, porque assim, o meu filho tem 7 anos de idade. Que barbaridade. E agora, André, o fato mais grave de tudo isso, porque todo esse esquema foi descoberto muito pela perseverança de uma mãe que identificou, estava cuidando, monitorando as atividades do filho, identificou que o filho poderia estar sendo vítima de abuso. Então ela acabou tomando o celular desse filho e manteve conversas com esse frade, com esse aspirante a frade, até conseguir descobrir todo esse esquema de abuso sexual. E olha só o que ela disse na época, o que ela mais temia nessa história toda. Ainda tenho medo, com certeza, porque ele pode ser solto, né? Não só pode, como já foi solto, inclusive, né, Lucas? Foi solto, está novamente nas ruas e agora imagino só o temor que está essa mãe que fez todo esse esquema, que denunciou todo esse esquema de abuso sexual e além outros crimes que estavam conexos, como, por exemplo, a falsidade de um registro de psicólogo, essa situação também de ser um aspirante a frade, que inclusive deu acesso a ele a muitos locais onde estavam crianças, como escolas infantis. Agora, Lucas, ele estava preso há quanto tempo? Quanto tempo que ele cumpriu de pena? Desde 2017. Foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão. Estava desde 2017 preso, desde que foi identificada, deflagrada essa operação da Polícia Civil e cumpriu aí cerca de 3 anos de pena. Agora, André, claro, esse é um fato excepcional, está sendo solto não por outro motivo, não por progressão de regime, e sim por conta da pandemia do coronavírus. Se lembra que eu falei lá no início da reportagem que ele já tinha outros problemas em São Paulo? Sim. Pois é, lá ele foi condenado também e tem uma outra condenação, inclusive é considerado foragido no estado de São Paulo. Tem uma condenação por 8 anos de prisão lá no estado de São Paulo e mesmo assim foi solto. Isso ocorre muito principalmente porque os sistemas não são integrados, então muitas vezes um criminoso, uma pessoa qualquer, tem um RG aqui no Rio Grande do Sul, um RG em Santa Catarina, um RG em São Paulo. Então, como o sistema não é integrado, mesmo sendo foragido em outro estado, ele foi para as ruas aqui no Rio Grande do Sul. Foi com tornozeleira ou não? Tornozeleira eletrônica. Agora sim, para quem está chegando agora, nós estamos falando de um caso, vejam só, há pouco o Glauco Paza falou de uma grande operação hoje de manhã da polícia contra a pedofilia. Agora nós estamos falando deste caso de um frade, candidato a frade, quer dizer, o cara era um criminoso, isso sim, né? Religioso, assim, uma coisa que a gente não sabe nem qual é a religião dele, né? É sem vergonha mesmo, é isso que ele é. Aí o que acontece? Abusa de crianças e adolescentes, uma mãe faz a investigação, o cara vai para a prisão, cumpre 3 de 13 anos, ou seja, tem mais 10 pela frente. Aí, por causa da pandemia, o coitadinho vai ser liberado e vai ser solto porque ele pode pegar o coronavírus dentro da prisão. Ora, na rua ele não vai pegar, né? Na rua não tem risco. E o que é pior também, André, ele certamente é daquela congregação, né? Nossa Senhora do Santo do Pau Oco. E capaz de continuar abusando da fé das pessoas também. Porque, assim, é difícil de constatar a todo momento que você for a um culto, se a pessoa não tem um passado, né? Então, que isso passe, pelo menos, de boca em boca, para que as pessoas saibam quem é essa criatura aí que foi parar no porta-mala de um sandeiro da polícia.
que deveria estar pregando e pregando com a maior das boas vontades, entendeu? Mas fazendo maldade para as pessoas. Não, e sabe-se lá o que vai fazer daqui para frente, porque uma pessoa que faz o que ele fez, de pedindo gurizinho, não sai com gurizinho há não sei quanto tempo, qual é a idade que prefere. As imagens que a gente mostrou ali da conversa em WhatsApp, quer dizer, uma vergonha. Para quem não entende, tá aí a imagem, olha só. Qual idade você prefere dos guris? 12 a 16 anos, pelo amor de Deus, essa pessoa está solta. Quer dizer, a gente não pode compreender, e para quem de fato não entende, como eu também não entendo, ele pagava aqueles valores ali, ó, 100 cada guri que me fizer contato por fone, 250 se rolar. Mas que é isso? E aí o que acontece? Só para as pessoas entenderem por que a pandemia já beneficiou cerca de 4 mil presos aqui no Rio Grande do Sul, é porque houve uma decisão, né, Lucas, do Conselho Nacional de Justiça, que seria seguro para os coitadinhos, para eles fossem soltos. Afinal de contas, olha só que perigo, né, para eles ficarem dentro do presídio. Quer dizer, as vítimas não estão preocupados. É isso que a gente pode concluir. Elimina o problema lá dentro e traz para fora. Como é que é? Elimina um problema lá dentro do presídio e traz para fora. Não, pois é. E aí, por outro lado, o que a própria polícia diz, o enxugar gelo. Hoje de manhã, uma grande operação aqui no Vale dos Sinos, região metropolitana, contra a pedofilia. Aí, quando já conseguem ir atrás, provar, condenar, 13 anos de cadeia, vão soltar o coitadinho, porque ele corre o risco de ficar doentinho. Lucas. E além de tudo, André, tem a questão da reincidência, porque ele já tem envolvimento, foi preso em São Paulo no ano de 2004. Olha quanto tempo. Nossa, já e não para. Pessoa. É um perfil. Desculpa, Lucas. É um perfil de crime. Criou uma identidade falsa. É um perfil de crime que a pessoa não para. É o que ele precisava, uma chance. É da personalidade, né? Oi? É da personalidade já. Não para, não tem como parar. Agora, infelizmente, a lei beneficia os coitadinhos. Agora, a revolta dos pais familiares, das próprias crianças e adolescentes, que exemplo que a gente está dando para as nossas crianças e adolescentes desse país, que são vítimas de pessoas como essa, e agora vem uma pandemia e o cara está solto. Lucas. Pois é, André, não, só para reforçar a questão lá de São Paulo, ele inclusive criou uma identidade falsa para poder continuar atuando em outro estado. Inclusive criou toda uma história fantasiosa de que vinha de outro país, que era um imigrante, que estava sendo um aspirante a frade, que era um psicólogo, inclusive. Tudo isso para enganar essas vítimas. Então, quem garante que não vai fazer de novo também para mudar de identidade, daqui a pouco fugir e sumir aí do radar da polícia também aqui do Rio Grande do Sul. E tem uma outra coisa, uma pessoa com esse perfil, como disse o Glauco, que é um perfil criminoso, é um cara que faz um teatro, tem uma lábia, um convencimento. O cara conseguiu convencer várias pessoas que era candidato a frade, se é que era candidato a alguma coisa, que era candidato à cadeia, isso ele era, infelizmente foi liberado. Aí o que acontece? Até estrangeiro, não se sabe se é verdade que era estrangeiro, diz que era um frade, frade, psicólogo, quer dizer, uma história complexa. Agora, me chamou a atenção, Lucas, eu não sei se tu tens essa informação, e o Glauco também, vocês viram do que o pai falou? Que o filho foi indicado por uma escola. Eu não sei como é que ficou a escola. Agora o Matheus está me passando aqui pelo ponto que, na época, a escola pediu desculpas porque ele foi indicado por quem? Pela congregação religiosa que ele era candidato, mas é uma congregação conhecida, assim, alguma coisa assim, ou é daquelas que a gente não tem noção? Pelo que eu entendo, ele é essa congregação, ou seja, ele conseguiu passar a conversa em todo mundo, até na própria congregação, Quer dizer, a congregação indicou para a escola. Imagina se uma congregação vai fazer uma indicação como essas. Quer dizer, eu só posso concluir que, de fato, passou a conversa em todo mundo. Então, vejam o que é o perigo uma pessoa como essa solta, livre. Acha que ele vai ficar de quarentena depois dessa? Hein? É ruim, hein?
Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha, só rindo para não chorar numa situação dessas. Só rindo para não chorar. Rir, sabe do quê? Da vergonha da nossa legislação que permite uma coisa dessas. Legislação e de algumas decisões também, porque 4 mil presos no Rio Grande do Sul que estão beneficiados pelo coronavírus, enquanto que o resto que se dane. Meio-dia e 14 minutos agora. Olha só, a gente ainda vai mostrar hoje, por falar em coronavírus, mais uma cidade do estado que vai decretar lockdown, ou seja, fechamento total. A cidade, São José no Norte, que fica lá no sul do estado, São José do Norte. Em seguida, a gente vai conversar, inclusive, com o prefeito da cidade para saber o motivo desta medida. Lembrando que na semana passada foi a cidade de Alegrete que decretou, né, o lockdown e agora vai de novo repetir. Pelo menos no Alegrete foi mais um recado para a população. Fechamento de sexta até segunda, que é o que vai acontecer em São José do Norte, mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e informações. Agora eu tenho um recado importante para você, meio-dia e 14. Nós sabemos que uma pandemia não escolhe hora, nem lugar para acontecer. Aliás, a gente vem com essa pandemia desde o final de dezembro, né? Mas o que nós já podemos ver é que os médicos sabem exatamente onde devem estar quando isso acontece. Olha, os nossos médicos têm sido assim incansáveis. E aonde eles devem estar, eles estão, que é ao lado de cada paciente. Desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina, eles são colocados à prova diariamente. Em anos e anos de estudo constante. E agora, mesmo longe, né, das famílias, abatidos, contaminados, né? Muitos contaminados ou correndo risco de contágio, as notícias mostram o quanto os esforços desses médicos estão dando certo. Seja na linha de frente, seja na pesquisa de vacinas, medicamentos e do próprio vírus. Nas consultas aos pacientes de risco ou até no atendimento online. O que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos, porque, para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Muito bem, meio-dia e 16 minutos e frio, gente. O frio desta manhã, mais um dia gelado. Eu só não sei pelos termômetros, pelo que a gente pôde acompanhar, acho que até ontem foi um pouco mais frio, né, do que hoje. Pelo menos em algumas cidades, quando a gente vai olhar para as mínimas negativas. Mas eu achei um frio hoje, eu achei tão gelado, não sei se era por causa da umidade ou é só eu que estou com essa sensação. Mas, olha, a gente ontem lá em Caxias, nem parecia inverno, porque apesar do colega Guilherme Fadanelli dizer que estava frio, não estava assim, né, tão gelado como hoje. Tremendo muito por aí, Guilherme Fadanelli, boa tarde. Boa tarde, André. Vou te dizer que ontem estava mais frio, André, nesse horário, tá? Estava mais frio, claro, né? Ontem estava 7 graus no momento que nós entramos, agora 12 graus aqui em Caxias do Sul. Vou pedir para o Fabrício mostrar como é que está o céu. Olha que bonito que está o céu nesse momento, André. Bem azulzinho, sem nuvens, sol brilhando. Acho que o frio está se despedindo, viu, André? Mas de madrugada fez bastante frio pelo estado. A mínima foi registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, com menos 5,7. Nossa. A mínima foi maior do que a mínima registrada ontem lá na fronteira oeste. Então aconteceu bem aquilo que a Estel falou. O frio veio da fronteira para a serra. Aqui em Caxias, a mínima foi de menos 1,7. E claro, né, a gente teve geada hoje pela manhã aqui na Serra. A geada hoje foi maior do que ontem, a espessura do gelo foi maior do que ontem. Claro, aquelas paisagens muito bonitas, mas o que a gente deve sentir agora nos próximos dias é o calor voltando, André. Pelo menos agora, nesse momento, está bem agradável aqui em Caxias. Achou alguma torneira congelada para nós, Guilherme? Não achou. Aí é que tá, André. Agora eu vou pedir desculpa. É o meu momento de pedir desculpa. A gente não vai conseguir, não vai ser dessa vez que a gente vai provar pro Glauco. Tá. Mas a gente vai conseguir, a gente vai seguir. O Glauco já tá cheio de provas, já. A gente só vai trazer, continuar reforçando a prova. E os nossos telespectadores por todo o estado, de norte a sul, de leste a oeste, norte a sul, de leste a oeste, podem mandar pra gente pelo nosso Facebook as imagens do frio. Sabe onde e tem torneira congelada André, também. Sabe onde tem torneira congelada? Na Antártida, vai dizer. Isso, é verdade. E aí, tu estás aonde agora? Porque tu tá dando uns pulos de frio aí, hein, ô Guilherme?
É que tem um ventinho, André, mas tá. nada que nem ontem. Eu tô aqui na Casa de Pedra. Hoje a gente tá num ângulo diferente aqui da Casa de Pedra, um dos pontos turísticos aqui de Caxias, para mostrar esse dia bonito que tá fazendo aqui na Serra. Essa Casa de Pedra, ela é original, ou Guilherme, ou foi uma reconstrução das primeiras casas dos imigrantes italianos? Essa casa ela é original, André. Na verdade, ela era maior, ela era mais extensa e, na verdade, ali ficou só um pedaço da casa que reconstitui um pouquinho. Ela era uma casa que antigamente ela tinha 3 pisos aqui, funcionava secos e molhados. Mas e agora, ela então, encolheu de frio, André. Oi? Ela encolheu de frio. Pode ser. Agora tem geada no teto, dá impressão, não dá? Não pode ser, né? Não pode ser. Com 12 graus, André, já teria derretido tudo. É verdade. Não é o sol mesmo, é o reflexo, mas que dá um efeito visual aí que parece geada. Se tu dissesse, olha a geada aqui na Casa de Pedra, eu ia dizer, pô, que coisa impressionante. Muito bem, mas olha só, a gente tem uma história da Serra, Guilherme, continua com a gente aqui, porque o Glauco vai contar de algo inusitado que aconteceu. Será que é o período do frio, o período de pandemia, ou influência dos gafanhotos, ô Glauco? Que imagem é essa aí, hein? Olha, André, é feito também, eu acho que desse tempo de pandemia, as coisas... de uma forma maluca, enfim, a ponto de uma filhote de ovelha, mamar na vaca. É o que aconteceu em São José dos Ausentes. Era tanto frio que a ovelhinha teve que se socorrer ali da vaquinha, mamando na teta alheia. Bom, a informação lá do proprietário desse local aí, que fica no interior de São José dos Ausentes, é que a mamãe ovelha está sem leite. Aí o bebê, ou a bebê ovelha, não teria como mamar e aí se socorreu da vaquinha. Moral da história que eu estava brincando aqui, todo mundo quer uma teta, né, André? Essa aí conseguiu. E ela tadinha, estava com pequenininha, né? Bebê negra, ajudada pelo proprietário, né? Sim, mas olha a altura, né? A vaca não está deitada, também não é boba, com esse frio não ia deitar no gelo. Mas é o exemplo da mãe natureza. Quem tem nessa época é bom distribuir, né? Porque tem tanta gente passando necessidade. E é uma senhora vaca, né? É uma vacona. É uma vacona. É verdade. Que bacana, que bonito, né? O que a natureza faz e proporciona pra gente. Mas daqui a pouco o Guilherme volta para conversar com a gente sobre coronavírus, informações preocupantes, né, Guilherme? Que vem lá de Caxias do Sul e em seguida a gente volta a conversar. Até daqui a pouco. Até já, Glauco. 12h e 21 minutos. Olha só, e ainda hoje, um jogo de empurra. Lembra daquele inquérito sobre a morte do engenheiro de Marau? Tá aí a imagem dele. Ele que tinha um irmão gêmeo, né? Irmão gêmeo ainda desesperado. Essa investigação, isso tudo começou a acontecer no mês de abril. Eles estavam indo trabalhar, esse rapaz com outros 2 colegas, e se envolveram numa confusão no domingo de manhã por causa de uma perseguição a um carro roubado, uma caminhonete roubada. E aí o policial achou que ele fosse um dos criminosos e deu 3 tiros nele e ele não tinha absolutamente nada a ver com isso. Nada. E o resultado da investigação é que ele teve o brigadiano, né? Foi a chamada legítima defesa imaginária, ou seja, o policial imagina que ele está com um revólver na mão, ele estava com um celular e deu 3 tiros. Assim. Bom, a investigação da Polícia Civil disse isso, não, que atirou porque acreditou que fosse um criminoso. Já a investigação da própria Brigada Militar, né, traz uma outra versão. E essas imagens que a gente está mostrando, o momento o SAMU que esse engenheiro está sendo atendido, e ali o carro, o prata que tinha sido roubado, e a Doblô, que estava parada porque eles viram que tinha aí uma perseguição, né, Lucas? E esse processo está parado. Explica mais uma vez para quem está chegando agora, 12h e 22 minutos, por que o processo que foi concluído na Polícia Civil não foi encaminhado ainda ao Ministério Público? Dado o passo seguinte. É o Ministério Público. Está parado, André, porque o Fórum de Marau está fechado por conta do coronavírus. E aqui no Rio Grande do Sul e também em diversos outros estados, os processos criminais, que se tratam de crimes, eles só são movimentados na forma física, ou seja, entregando papel com todos os ofícios, não podem ser da forma digital, enviado por e-mail ou por qualquer outro tipo de sistema. Então, como o fórum está fechado por conta do coronavírus, esse processo ainda está parado na delegacia de polícia, que já há mais de um mês
concluiu toda essa investigação com esse inquérito, essa conclusão aí que inclusive é polêmica por conta da legítima defesa imaginária. Só que nesse meio tempo, André, chamou bastante atenção que foi marcada uma data para a entrega desse inquérito, dia 25 de junho, mais de um mês também. Só que o delegado responsável pelo caso disse que por uma questão de ética e isonomia em relação aos outros processos que não tinham data marcada, acabou cancelando essa entrega e o processo está parado lá na delegacia. Não, e qual é a importância disso? Porque a própria família, ela tem uma série de contestações a respeito da própria investigação, né? A Brigada Militar concluiu que sim, o brigadiano foi o responsável. Agora, quanto mais se demora para entregar, mais, né, o tempo vai passando e justiça não vai sendo feita, porque a família quer o mínimo que quer a justiça. Agora, o próprio fórum disse que tinha sido marcada a entrega do inquérito, mas a polícia não tinha dado satisfação, por que não foi entregar, né? Isso a gente conseguiu depois essa informação do porquê, mas o fórum disse que, olha, nós ficamos aguardando e esse inquérito não veio para nós. Isso foi uma decisão lá da Polícia Civil. Já está pronta a reportagem? O pessoal que está produzindo aí, a gente tem uma reportagem explicando com mais detalhes. Alguém me ajuda, por favor? Já está pronta? Lucas, chama então essa tua reportagem do Lucas, né, Lucas? Então chama aí para nós essa reportagem. Pois é, André. Vamos ver agora, então, essa espera da família do engenheiro Gustavo por uma solução para esse caso já mais de 3 meses depois. A espera por respostas já dura mais de 3 meses. O inquérito concluiu que o policial militar matou Gustavo ao confundir o celular com uma arma. Entretanto, permanece com a polícia. A esperança da família é que o Ministério Público dê outro andamento ao caso. Imagino que o promotor, que já é uma pessoa experiente, não vai dar prosseguimento pelo que o delegado Norberto falou. Tanto que, pela Polícia Militar, né, que o inquérito da Polícia Militar, ele foi indiciado. O delegado do caso e o Tribunal de Justiça sustentam que inquéritos de investigados soltos não podem ser entregues neste momento por conta da pandemia. A região de Marau está classificada na bandeira vermelha, o que impede a movimentação de processos sem medidas de urgência. Além disso, por conter imagens, os documentos não podem ser entregues em formato digital. Nós esperamos o quanto antes que a justiça seja feita, o inquérito militar já foi enviado, esperamos que seja enviado o quanto antes para o Ministério Público, até pela gravidade do fato. Foi um engenheiro que foi morto, uma pessoa muito querida na cidade de Santa Maria e toda a região. Gustavo foi morto em abril durante uma abordagem policial na RS 324 em Marau, no norte do estado. Os policiais perseguiam uma caminhonete roubada que bateu contra o carro do engenheiro, que estava com 2 colegas de trabalho. Durante o tiroteio, Gustavo saiu do carro em busca de abrigo, mas foi perseguido e morto por um policial militar. O soldado alegou que confundiu o engenheiro com o motorista do carro roubado e o celular da vítima com uma arma de fogo. O militar atirou 3 vezes contra Gustavo. Os bandidos foram pegos dentro do carro, né? Eram 2 bandidos. E até um tomou um tiro na cabeça, que foi o motorista. E o caroneiro não sofreu nenhum arranhão, porque eu acabei vendo ele no hospital, né? E quando os policiais pegaram eles para algemar e tal, eles estavam dentro do carro. Sem fazer distinção de quem era, atiraram. Corroborando tudo, com meu filho com a pele mais escura. Não. Deve ser bandido. Aí entra o fator aquele que a gente bate, né? Do racismo, né? Se é pele escura, primeiro atira, depois vê quem é. O inquérito da Polícia Civil concluiu que não houve crime, mas a investigação interna da Polícia Militar apontou que o soldado cometeu homicídio e pode ser expulso da corporação. Enquanto esse inquérito não ser julgado, enquanto os culpados, né, não forem punidos, a gente vai revivendo. Todo dia 19 de abril para nós. O que o pai dele sustenta, o pai desse rapaz aí, que houve racismo, né? Ele já deixou muito claro. Agora, Lucas, tem algumas questões importantes. Uma das testemunhas que falou ali na reportagem, e ele estava dentro do carro, né? Quer dizer, ele presenciou toda a cena. Ele disse que os 2 criminosos da caminhonete prata foram presos dentro do carro. Mas o que diz a Brigada Militar?
André, essa testemunha é o Evandro, que estava no carro junto com o Gustavo, e ele disse que foram presos dentro do veículo. Na época, pelo inquérito da Polícia Civil, que está no inquérito documentado, é que os 2 criminosos foram presos do lado de fora. Inclusive, André, chamou bastante atenção que essa imagem que a gente tem, inclusive a imagem que é exclusiva, mostra que os 2 criminosos estão algemados no que seria o lado da frente da caminhonete. Ou seja, do lado oposto do local onde o Gustavo foi baleado e morto. Então, os criminosos, mesmo que tivessem, de certa forma, saído, deixado essa caminhonete roubada, eles correram para um lado que não era o mesmo lado onde o Gustavo foi baleado. A voz de prisão, daqui a pouco o que disse a testemunha ali, a voz de prisão foi dada enquanto que eles estavam dentro do carro, até porque o motorista estava com um tiro na cabeça, ele sobreviveu, né? Não foi muito grave, pelo que se sabe. E o outro foi dada, portanto, a voz de prisão aos 2 que estava o segundo sentado no lugar do caroneiro. Aí foram levados para fora. Tu conseguiria dizer para a gente, Lucas, olhando essa imagem, vamos depois parar só para entender aonde que o Gustavo levou o tiro? Aonde? Para aí a imagem aí, onde está. Para onde que o Gustavo fugiu? O Gustavo não conseguiu sair pela porta dele também, né, ali da Doblô Branca, porque as portas se encostavam. Ele deve ter fugido pela porta do caroneiro, correto? Isso, André. A gente vê a Doblô está do lado esquerdo da imagem, a caminhonete roubada do outro lado. As 2 portas dos motoristas estão juntas ali, impossibilitando a abertura. E o relato do próprio Evandro, que estavam no banco do carona, é que o Gustavo se assustou tanto com essa situação que ele acabou pulando pelo banco do carona e saiu pelo outro lado, como se fosse pelo lado do acostamento, e correu em direção ao que seria o fundo da imagem, onde havia uma terceira caminhonete de uma família, e ele buscou abrigo atrás dessa caminhonete. Entendi. O policial, conforme o inquérito, ele veio pelo outro lado, como se estivesse indo pelo lado interno, pelo lado da pista, do lado da rodovia, e acabou visualizando o Gustavo fazendo esse trajeto, de dando a volta no carro e buscando abrigo no outro lado. Tá, mas a polícia não sabia, a polícia quando perseguia, que eram 2 homens que estavam nesse carro roubado, hein, Lucas? Essa perseguição, André, começou alguns quilômetros antes, quando um policial militar, que estava inclusive no seu carro particular, viu a caminhonete, que já estavam procurando há algum tempo, sabiam que tinha esse alerta de roubo de um veículo na região, e ele alertou colegas que essa caminhonete estava na rodovia. Então, outros policiais fizeram essa barreira, montaram a barreira, que inclusive foi a barreira que o Gustavo se deparou e decidiu parar o veículo. E foi nesse ponto em que teve essa parada, essa barreira policial que foi formada ali, que as 2 caminhonetes, a do Gustavo e a caminhonete roubada, acabaram colidindo. Os policiais não sabiam quantos criminosos estavam dentro do carro, sabia que era uma caminhonete roubada e que estava seguindo naquela direção da rodovia. Pois é, aí olha só, aí vamos tentar colocar no lado da polícia, quer dizer, a polícia não sabia então quantos criminosos eram. Mas assim, o que faria uma caminhonete prata, né, com os criminosos fugindo, batendo nos comparsas, se fosse o carro no Doblô? Já começa por aí, quer dizer, eles iam fugir, certo? Segundo, os 3 que estavam na Doblô Branca estavam uniformizados, com aquelas roupas que elas têm uma marca cinza embaixo, porque eles estavam trabalhando com eletricidade, estavam indo para um trabalho, ele é engenheiro elétrico, estavam indo para o trabalho e todos gritavam, ele é nosso colega, né, que ele é inocente, e mesmo assim atirou, né? Então, são alguns pontos que a impressão que dá que no meio daquela confusão, quem estava ali na frente era criminoso, Lucas. Só um detalhe bastante importante, André, que em momento algum os policiais desconfiaram que a Doblô era também um veículo dos comparsas. O que alegam os policiais, e principalmente o policial envolvido, né, diretamente, que atirou no Gustavo, é que ele viu o Gustavo correndo e imaginou que ele havia descido da caminhonete, da Amarok roubada. Então, por isso que ele acabou fazendo essa perseguição. Mais um elemento que é bastante importante nesse... Então, mais um elemento que a favor da família. Se viram, se a polícia viu que a Doblô Branca não tinha nada a ver com
Então já tinha que ter um cuidado redobrado, que havia pessoas dentro desse carro e que estavam se escondendo, né? Então, assim, é mais um elemento, até porque dissemos, não era um dia de noite com chuva, né? Olha só o horário que aconteceu, era um dia com sol muito claro, né? Então, são informações que elas devem ser, sim, consideradas. E por que a gente reforça isso, gente? Respeitando todo o trabalho da polícia. Mas a polícia, ela é treinada. A polícia tem que ser preparada. Ela não pode, porque era esse engenheiro aí, o Gustavo, daqui a pouco é você, é sua mãe, é seu pai, é seu irmão, que se deparam com uma situação como essa, de uma operação policial, e você acaba sendo vítima. Porque qual é a reação? Você está na estrada, você está dirigindo e vê que adiante tem uma operação policial de perseguição. Eu não sei se essa foi a percepção deles, talvez, Lucas, tu consiga nos ajudar, mas ele, por segurança, parou, preferiu parar o carro. Ah, isso provoca uma desconfiança na polícia? Pode ser até que sim, mas se tu vê que tem um crime que está para ser ali resolvido, ele viu que a caminhonete estava fazendo a volta, por segurança ele parou, não foi verdade? E aí o carro volta e bate ainda por cima contra a caminhonete. Quer dizer, eu não sei nem se perderam o controle ou se foi por causa de um tiro. Eu não sei nem por que essa razão de ter batido na Doblô Branca. Mas, ou seja, a gente chama a atenção porque é questão da segurança. Quer dizer, o que tu vai fazer numa cena como essa? Ele preferiu parar o carro, né? Se ele tivesse fugido, dado um cavalinho de pau e fugido, a Doblô Branca, aí seria outra história. Mas não, eles pararam o carro, né, Lucas? Inclusive, a caminhonete, a Doblô Branca, onde estava o Gustavo, está bem próximo ao acostamento, porque ele estava se dirigindo ao acostamento da rodovia para fazer uma parada em total segurança, porque ele viu que lá na frente poderia ter alguma situação de perseguição ou até mesmo confronto. Até com relação à colisão, André, também não está totalmente clara, mas uma das hipóteses levantadas é que um dos ladrões, o motorista, que foi baleado na cabeça, ele pode ter sido baleado ainda durante essa perseguição, durante o confronto. Então, esse tiro pode ter sido o motivo para ele perder o controle da caminhonete e atingir a Doblô, onde estava o Gustavo e os colegas de trabalho. Bom, então, aguarda-se, não se tem um prazo para isso. Para quem está chegando agora, o inquérito já foi encerrado, né? Ainda há uma série de dúvidas, pelo menos por parte da família, que é a esperança, então, da família que agora, indo para o fórum, para o Ministério Público, possa ser feita mais alguma investigação, mais algum esclarecimento, porque a família não aceita a conclusão da polícia, que foi, né, o delegado chegou à conclusão que foi uma legítima defesa imaginária. O policial imaginou que o celular era uma arma e atirou. E aí também a pergunta, mas não, por que não imobilizou, né, antes de ter atirado? Quer dizer, são várias questões que provavelmente o inquérito deve explicar. Mas o inquérito está pronto, ainda não foi entregue por causa da pandemia, para que siga aí adiante dentro desse processo. Para quem está chegando agora também, 12h36, Lucas, vamos falar daquele caso, daquela história daquele falso, o cara tudo era falso, né? Falso psicólogo, falso candidato a frade. Ele conseguiu passar conversa em todo mundo, pelo que se sabe, até na própria congregação, né? Eu não sei se a congregação já deu uma explicação a respeito disso, que indicava este senhor, né, para prestar serviços para uma escola. E aí, tu pega um tarado, né? Tu pega uma pessoa que comete crime, pedófilo, tu vai botar ele dentro de uma escola, o que é que ele fez, Lucas? Acabou abusando sexualmente de crianças, André. Uma pessoa com diversas passagens já no estado de São Paulo, com esse nome verdadeiro dele, Walter Garcês, que agora tem 60 anos de idade, foi descoberto, foi preso lá no ano de 2004, não sei em que circunstâncias foi solto, mas de alguma forma ele parou aqui no Rio Grande do Sul. E quando chegou aqui no Rio Grande do Sul, veio com uma história completamente diferente. Era um estrangeiro, com outro nome, psicólogo, acabou entrando nessa congregação para ser um aspirante a frade. A partir dessa situação, foi indicado para atuar dentro de escolas e acabou abusando sexualmente de crianças. Um ato muito corajoso de uma mãe, André, que resultou na prisão desse homem lá em 2017, quando ela
viu que o filho poderia estar sendo vítima de um abuso, acabou tomando para ela o celular, o computador dessa criança, fez a e investigação. ela mesma começou a fazer esse contato. Ela fez essa investigação e buscou a polícia, que conseguiu prender esse homem, mas agora está novamente nas ruas com tornozeleira eletrônica. Pois é, eu não sei, essa decisão do Conselho Nacional de Justiça de beneficiar, né, é um perdão, que tem até um nome específico isso, né, um perdão para uma liberação por questão sanitária, né? Em resumo, é estuprador... prisão domiciliar humanitária. Humanitária, humanitária. Só antes que eu me esqueça, quantas crianças ele chegou a abusar? O que se sabe, Lucas? O número exato, André, eu não tenho. Ele tem uma condenação aqui no Rio Grande do Sul a 13 anos e 6 meses por pedofilia e também outros crimes conexos. O número de crianças abusadas aqui no estado, infelizmente não tem esse levantamento agora, mas pelo menos uma foi comprovado que foi esse caso que a mãe fez a investigação. Aí a pergunta que eu faço, será que o Conselho de Justiça, hein, ô Glauco e também Lucas, será que o Conselho Nacional de Justiça não pensa que daqui a pouco é muito mais perigoso ele estar solto do que preso? E a pergunta que eu faço também, André, quem é que vai tratar dessas crianças se os pais não tiverem condições de pagar um psicólogo? Os traumas que vão ficar essas crianças, né? É uma marca que não sai mais, que fica para o resto da vida. Você não imagina o que significa isso para a família, né? Não, e agora as pessoas, as vítimas, vão começar a ficar acuadas, porque ele vai ficar onde? Vai continuar morando em Gravataí? É o medo, né? E é um risco para a vida dele também, né? É um risco, isso é evidente. Aliás, eu não sei até que risco ele não correu na cadeia, mas enfim, é outra história. Isso é uma verdade. Mas, enfim, tá esta pessoa solta, ele teria mais 10 anos para cumprir. Imagine que um pai disse que permitiu que o filho fosse... que eu nem sei que tipo de trabalho que ele prestava para as crianças, indicado pela escola. Aí a escola se desculpou, mas terceirizou também a responsabilidade, né, para a congregação que indicou este homem. E isso também deve servir de exemplo, quer dizer, mesmo que uma congregação indique uma pessoa, uma escola tem que pegar e tem que passar a ficha do cidadão ali de cima a baixo, né? Porque a escola, a congregação indicou esta pessoa para prestar um tipo de serviço, hein, Lucas? Tu sabe qual serviço que ele prestava, além do desserviço, né? O que ele fazia, que tipo de orientação? Psicólogo? Falso psicólogo? Ele não era psicólogo. Falso psicólogo. Meu Deus do céu. Só? Inclusive, só piora, André. Só piora. Quanto mais mexe, mais cheira. Quanto mais mexe, inclusive, mais cheira. André, até na época a Sociedade Brasileira de Psicologia se manifestou alegando, afirmando que esse homem não teve qualquer tipo de registro na sociedade, nunca fez qualquer tipo de psicologia. Então, até isso era falso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma nota de R$3, tá bom, André? Meu Deus do céu. E agora, eu tenho curiosidade aonde que vai ficar essa pessoa e mais, as famílias devem estar preocupadas, porque um cara que tem uma lábia para fazer uma história como fez até agora e conseguiu o que conseguiu, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Obrigado, Lucas. Valeu, Lucas. A gente volta a falar ainda? Não sei. Deixa eu falar, agora é contigo, né, o Glauco? Não, é que a informação aqui, de fato, a informação, ela não para. Sim, nós estávamos falando sobre esse homem que foi solto, né, neste benefício humanitário, né, coitado, 60 anos, abusou aí de crianças e adolescentes, trocas de mensagens, mas o coitadinho pode pegar o coronavírus, então é melhor que este senhor fique em casa de quarentena e não na cadeia. Muito bem. Agora, por outro lado, teve uma grande operação hoje de manhã, inclusive a operação que ainda continua acontecendo. Conta pra gente, Glauco, e é contra a pedofilia. Pedofilia infantil, vários mandados aqui na região da Grande Porto Alegre, também Montenegro, 5 pessoas até o momento presas. A polícia continua nesta ação. Muita gente, além de distribuir, produzindo conteúdo de pornografia infantil. E nesta casa aí, que foi lá em Canoas, os policiais simplesmente flagraram um HD externo, que é uma memória, né, para guardar imagens, conteúdos, documentos, enfim, que estava dentro de um depósito, de um vaso sanitário, depósito d'água, aí como você vê nas imagens. Essas pessoas, muitas delas conviviam em leitos com suas esposas, tinham filhos ou têm filhos, e mesmo assim praticavam essas contravenções, o que é lamentável e realmente isso aumenta ainda mais
a importância das pessoas denunciarem. Quem, por exemplo, presenciar ou ficar sabendo de alguma coisa nesse sentido, tem que denunciar, porque essas pessoas trabalham em silêncio e através da internet. Espalha muito fácil esse conteúdo, André. Agora, Glauco, a gente não sabe muito bem ainda que tipo de participação que eles tinham nesse crime. Se era comercialização, né? O que, obviamente, é tão grave quanto qualquer... se eles estimulavam, se eles... Ou aliciavam, né? Exatamente, o aliciavam. Não se sabe como que era o modo deles agirem. Agora, se algum tem mais de 60 anos, daqui a pouco também por uma ação humanitária, né? Por causa da pandemia, daqui a pouco ele pode ser solto. Tem sido um grande advogado, né? O tal do coronavírus. Nossa! Infelizmente. Olha, que habeas corpus, hein? Que habeas corpus. Mas a operação que continua e a gente espera e deseja que nenhum continue mais solto. Porque ela é muito capilarizada, né? São várias cidades, André. Então, essa força-tarefa, aliás, a investigação durou mais de 6 meses, mas ela foi puxando o fio da meada. E esse final dessa meada ainda não aconteceu, está longe disso. Então, por isso que essa ação continua sendo feita pela polícia. Agora, que contradição isso, né? Uma força para prender, para terminar. Olha só como é que foi a operação hoje de manhã que aconteceu. E, por outro lado, a lei... E ninguém muda a lei também, né? Em vez de mudar a lei para fazer essas pessoas cumprirem, de fato ficarem na prisão, agora beneficiados por causa do coronavírus. Se não é o coronavírus, é outra coisa. E por aí vai. Gente, vamos voltar para a Serra agora. A gente vai conversar de novo com o Guilherme Fadanelli, porque municípios lá da Serra apresentaram uma proposta intermediária para o distanciamento controlado do governo do estado. O Guilherme Fadanelli nos traz informações, é uma discussão que vem acontecendo com o governador e diversos prefeitos, que uns querem o fim do distanciamento controlado, outros querem o meio termo, outros querem que continue, enfim. O que os prefeitos da Serra apresentaram, Guilherme? Olha, André, o que aconteceu ontem foi uma reunião virtual entre prefeitos aqui da região, empresários e representantes de entidades com o governador do estado. Eles propuseram ao governo, André, um modelo de distanciamento controlado, compartilhado ou de cogestão. O que isso quer dizer? Eles apresentaram uma ideia de criação da bandeira na cor vinho. Essa bandeira seria intermediária entre a laranja e a vermelha. Com isso, a ideia é que seja flexibilizada a abertura de alguns serviços, como comércio, hotéis, restaurantes e também as escolas de educação infantil. Inclusive, André, agora pela manhã teve um protesto aqui na Prefeitura de Caxias de proprietários de escolas de educação infantil pedindo pela reabertura dos estabelecimentos. O governador Eduardo Leite recebeu a proposta, segundo quem participou da reunião, recebeu com simpatia a proposta e prometeu levar essa discussão para o gabinete de crise do governo do estado. A Serra, André, vem nas últimas semanas dentro da bandeira vermelha com várias restrições e uma das questões que leva essa bandeira vermelha são os leitos de UTI aqui na região, a ocupação desses leitos. Por isso, a Prefeitura aqui de Caxias ontem entregou mais 8 leitos de UTI pelo SUS no Hospital Vivi Ramos, no investimento de R$ 89 mil por mês, por enquanto custeados pela Prefeitura até que o Ministério da Saúde faça o credenciamento desses leitos. Hoje, a ocupação aqui em Caxias, André, dos leitos está na média de 72%. E a Covid, infelizmente, assim como em outras regiões do estado, está avançando aqui na Serra. Ontem, por exemplo, Bento Gonçalves confirmou 5 novas mortes. Já aqui em Caxias do Sul, a curva também está crescendo. Agora pela manhã chegamos a 51 mortes causadas pelo coronavírus. Só para a gente ter uma ideia, André, eu anotei aqui os índices. De maio para junho, o crescimento nas mortes foi de 275%. E de junho para julho, de 106%. Ou seja, está subindo demais aqui. Hoje a cidade, só para a gente encerrar, André, tem 51 mortes, como eu disse, 2.826 casos positivos e vale destacar que 1.950 já estão recuperados. Muito bem, obrigado pelas informações. Agora, não sei, essa semana, tudo junto, essas 2 últimas semanas é futebol, o número de casos que aumenta de maneira bastante preocupante. É agora que a Serra fala em mais uma bandeira para ver aí a abertura de alguns setores, inclusive das escolas. Ah, mas os pais não foram lá protestar, foi só os donos de escolas. Sim, estão se resguardando dentro de casa. Olha, eu não sei, por tudo que eu escuto, o número de pais que querem a volta presencial dos filhos é muito baixo.
porque nós estamos justamente no período mais crítico da pandemia, né? Talvez se esperasse 2, 3 semanas, talvez, né? Ou final do mês de agosto, mas vamos aguardar o que vai definir, portanto, o governo do estado junto com as prefeituras. O governador, na verdade, ele quer que os prefeitos assumam essa responsabilidade na sua região de acordo com a própria característica da região. Quer dizer, se o número de leitos é baixo, se o número de infectados é baixo, o número de mortos é baixo. Só que não tem cada município decidir pela sua cidade. É preciso que seja feito de maneira regional, porque tem cidades que não têm hospital, que dependem de um município principal, como o caso de Caxias do Sul, que tem aí a cidade de Caxias, né, que concentra diversos municípios menores. Então, não pode um município decidir abrir tudo. Tem que ser a decisão regional. Mas muitos prefeitos não querem, porque lá nos municípios eles são muito pressionados. Lá os prefeitos se encontram, né, com donos de comércio na rua, são muito mais, muito mais acessível, né, estar próximo do prefeito, e a pressão é grande. E os prefeitos também, muitos não querem assumir sozinhos essa pressão. Então, preferem que fique com o governo do estado isto. Então, essa é a discussão agora. O que chama atenção é em meio a este momento mais crítico da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é que tem municípios que estão com bandeira laranja, por exemplo, mas estão muito preocupados, os prefeitos, com o número que vem subindo do número de contaminação. E são municípios que têm dificuldade, que são longes, né, de Porto Alegre, de ter uma estrutura, como, por exemplo, São José do Norte. O que vai fazer São José do Norte? Lockdown a partir da próxima semana, pois o município tem o terceiro maior índice de mortes pela Covid na região sul do estado, uma vez quando a gente faz a comparação por cada 100 mil habitantes. Para a gente entender um pouco mais desta decisão lá da cidade, que eu tenho um carinho muito grande por São José do Norte, fui conhecer há um tempo atrás, eu não conhecia, mas de fato percebi as diversas dificuldades que tem o município. A gente vai conversar com a prefeita Fabiana Zogby. Prefeita, me escuta bem, Fabiane? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Te ouço bem, sim. Como está a senhora? Bem, dentro do possível, né? Tem sido um desafio bastante grande. Mas é o que se impõe para o momento e, obviamente, que temos que enfrentar da melhor maneira possível. Prefeita, porque vocês já enfrentavam aí a questão do desemprego com o fechamento, não é, dos estaleiros aí na região, já era um problema bastante grave. A violência também muito grande, né, inclusive com o tráfico nessa região que a gente tem, infelizmente, difícil o acesso para ir para São José do Norte, uma vez que a gente não tem ainda uma ponte que liga com o Rio Grande. E agora a questão da pandemia. O que a senhora propõe a partir de agora, então, esse lockdown e por quê? Bom, assim, até alguns pontos ali que tu mencionasse, não, a questão da violência, isso já está bastante contornado, teve um ano atípico aqui, mas, né, já está bem mais tranquilo. A questão dos acessos, né, a gente tem acesso pela BR-101, agora a gente tem uma segunda empresa aqui fazendo a travessia por balsas e o acesso está bem melhor ao município. Certo. Tá? E a questão do desemprego, o estaleiro EBR aqui de São José do Norte, ele está com contratos ativos, então também é algo que já está, né, mudando esse cenário negativo para um cenário bem mais promissor. Que bom. Em relação à pandemia, né, realmente o município está com um número de casos confirmados bastante elevados, então a decretação, né, da adoção de um lockdown para esse próximo final de semana é mais uma, né, de tantas medidas restritivas que o município já vem tomando. Eu vi aí que vocês comentavam sobre as bandeiras. Isso. Né? Nós aqui, claro que a gente acompanha toda essa classificação e todas as atividades que podem ser realizadas dentro de cada uma delas, até mesmo porque, né, nós precisamos desse suporte por parte do governo do estado, que tem muito mais capacidade, né, de decisão, buscar, né, estudos mais contundentes, com mais embasamento científico do que os pequenos municípios. Mas nós já vimos aqui adotando medidas bem mais restritivas do que as propostas pelas bandeiras, né, justamente porque a gente tem visto o crescimento de casos, não só aqui no município, mas também nos municípios próximos aqui da região. São José do Norte tem uma ligação muito grande com o município de Rio Grande, que é um município bastante populoso, com bastante atividade industrial, onde tem uma interatividade muito grande de trabalhadores.
Então, como nós... Hein, prefeita? Rio Grande Sim. foi a primeira cidade que fez o lockdown, né? Talvez não chamou bem assim neste termo, mas foi a cidade que fez o fechamento. Lembro que nós entrevistamos o prefeito já faz aí quase um mês. Então tem esse reflexo muito grande com a população que muitos trabalham tanto em Rio Grande quanto em São José do Norte, né? Então não adianta, tem essa aproximação. Rio Grande, acho que não chegou a ser bem um lockdown, mas sim o fechamento do comércio. A faixa preta, né? A bandeira preta. De não essenciais, Então, assim, a gente tem visto aqui no município muita movimentação que não é, vamos dizer assim, essencial nos finais de semana. Uhum. E isso foi um dos motivos que também balizou a decisão nossa, né, também do Comitê de Gestão de Crise, para que nós adotássemos essa medida neste próximo final de semana. E são medidas bastante restritivas, porque... Quais são essas medidas? Só podem assim, funcionar aquelas atividades extremamente essenciais, ou seja, só vão estar abertas farmácias, mas também não é para livre circulação de pessoas, é no regime de teleentrega, do drive-thru ou também do PEG Leve, as farmácias veterinárias, postos de gasolina, obviamente os serviços de saúde, a segurança pública, né, ou segurança privada. Então, são muito transporte coletivo, são bem pouquíssimas as atividades que vão poder funcionar aqui no município. Para quê? Para nós evitarmos contato entre as pessoas nesses 2 dias. A gente entende que qualquer medida que contribua para o distanciamento social, ela é relevante. A gente tem testado bastante aqui, né? O município adotou isso como uma das iniciativas importantes, intensificar a testagem da população. Ou seja, nós não nos restringimos apenas aos testes que estão sendo enviados pelo governo do estado. Nós fizemos a aquisição de muitos mais. Nós adquirimos testes rápidos, adquirimos também kits para teste SWAB, que é aquele do cotonete, o teste PCR, é o PCR, e mais exames sorológicos. Prefeita... E com isso encaminhar as pessoas para o tratamento o mais rápido possível. Rapidamente, o meu colega Glauco perguntou, vai ter alguma multa, sim ou não, para as pessoas? E é no final de semana, eu falei semana que vem, mas não, é no final de semana, começa na sexta e termina na segunda, né? Alguma multa? Sim, a gente conseguiu aprovar uma legislação junto à Câmara de Vereadores que nos dá a previsão de aplicar multas tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, tá? Tá bem. Mas mais do que aplicar multa, a gente quer a consciência da população para que juntos a gente consiga contornar essa situação. Pedro Osório também já decretou lockdown agora no final de semana. Também fica na metade sul. Eu vi agora há pouco o decreto deles. Prefeita, Fabiane Zogby, muito obrigado pela entrevista, prefeita. Pela entrevista, uma boa tarde para a senhora, tá bom? Nós é que agradecemos o espaço. Uma boa tarde para vocês também. Boa tarde, meio-dia 56. Olha só, o comércio é um dos serviços mais afetados pelas restrições por conta da pandemia. Por isso, a FEComércio está auxiliando empresários a passar por este período de tantas incertezas. Vejam só. O Rio Grande do Sul perdeu 123 mil empregos formais entre os meses de março e maio, por conta da pandemia de Covid-19. É o que aponta o levantamento da FEComércio. Entidades representativas têm orientado comerciantes, especialmente na busca por recursos e empréstimos. Assim que se destravou muito rapidamente aqueles recursos do Pronamp que foram necessários para... foram bons, não foram suficientes. As pessoas imaginam que aquele recurso é o valor que ela tem disponível, que é 30% do seu faturamento, mas aquele é um limite máximo, vai estar dentro do... Vamos lembrar que 30% do faturamento dessas micro e pequenas empresas é muito mais do que os 15 bilhões que o governo dispôs para isso. Em meio a tantas incertezas, o abre e fecha do setor econômico é um desafio à sobrevivência das empresas, principalmente na compra de estoque. Então, realmente, o abre e fecha é muito complicado. Nós temos uma proposta, sempre foi essa a nossa convicção, de que nunca se deveria ter fechado completamente, mesmo em bandeira vermelha, mesmo em bandeira preta. Mínimo do comércio precisa funcionar para que a gente não pare e não destrua tão fortemente os empregos. Para os empresários, 2020 é um ano perdido. Apesar de dura, essa realidade precisa ser enfrentada. O 2020 é um ano perdido economicamente, mas não tem como culpar alguém. A pandemia veio e a gente tem que ser uma guerra, a gente tem que enfrentá-la.
Muito bem, discussão que a gente vai ter ainda mais adiante a respeito dessa questão de comércio. Há muito tempo a gente falava a respeito disso, né, Glauco? Abrir ou não abrir, abrir em partes, enfim. Olha só, o litoral norte do estado recebeu uma visita especial. Quem foi lá, hein, ô Glauco? Alguém que estava caminhando na beira da praia. Sabe aquele desportista que de manhã vai para a beira da praia? Pois mas tá proibido de ir para a beira da praia? Mas pode? vai avisar para essa criatura aí. E em primeiro lugar, assim, a gente demorou para descobrir o que era. Não tinha crachá, né? Será que era lobo marinho, enfim. Mas é um leão marinho, conforme informações do Batalhão Ambiental, tá? Que é comum até no litoral do Rio Grande do Sul, apareceu ali em Capão Novo. Olha só, estava caminhando, olhando a câmera, bem tranquilo, tá? Geralmente esses bichinhos são vistos e quando eles estão ali, muitas vezes estão machucados e precisam de atendimento. Neste caso aí, não parece machucado, ele veio dar uma volta, veio dar uma banda na beira da praia em Capão. Tá aproveitando o frio, né? Veio dar uma voltinha, mas tá sozinho aí, pelo jeito, deve estar esperando a companheira, talvez, né? A companheira foi às compras, se perdeu, né? Foi pro centro. Foi pro centro, tá ali esperando para ver se... Mas fazendo pose, olha só. Chega. Não, ele tá com a maior tranquilidade, quem vê até parece muito dócil, né? Frequentador assíduo, né? Tava no quiosque. Muito bem. Isso foi agora, né? Hoje de manhã. Foi muito hoje bem, de manhã. gente. Olha só, infelizmente hoje a gente não conseguiu tempo de tantos assuntos para mostrar a reportagem da bebê prematura que surpreendeu médicos e a família. Isso foi aqui em Porto Alegre, mas amanhã a gente vai mostrar. Imagina 500 gramas, ela nasceu com meio quilo, tá? E depois de 5 meses, então, de luta, ela foi para casa e amanhã a gente vai mostrar, então, em detalhes, esta vitória. Bom, a gente fica por aqui, voltamos amanhã, né, às 11h40 e hoje às 19h20, segunda edição, com o Marcelo Chemalho. Obrigado pela companhia, até amanhã.